Como é encarar a morte sem religião? Tenho refletido sobre essa questão já faz um tempo. Dizem que não existem ateus em trincheiras, mas será que alguém já perguntou a eles? Meu nome é Crystal Manning. Sou professora de estudos religiosos e nos últimos 15 anos venho estudando pessoas que abandonam a religião. Existem muitas delas. Pesquisas agora dizem que 30% dos americanos não têm religião e esse número está crescendo. Então, esta palestra é baseada em um artigo recente sobre como ateus e outras pessoas não religiosas pensam sobre a morte. Fiquei interessada nesse assunto quando meu amigo Vince estava morrendo de câncer. Ele integrava um grupo de cerca de 12 pessoas, incluindo eu, que se reunia todo mês para jantar, beber vinho e conversar. E eu tinha organizado uma festa para o Vince para comemorar seu 72º aniversário, que suspeitávamos que poderia ser o último dele. Ele estava com câncer em estágio 4, então todos nós comemos e bebemos, e depois nos acomodamos em sofás e cadeiras na sala de estar para fazer um brinde ao Vince. E ele nos agradeceu. E então ele pediu para dizer algumas palavras. Eu gostaria de falar sobre o elefante na sala, ele disse. Eu estou morrendo e este provavelmente é o último aniversário que vou comemorar com vocês. Depois ele passou a refletir sobre sua vida e a morte que se aproximava. Ele falou sobre o medo do que estava acontecendo com seu corpo, o medo de perder o controle, o medo de não conseguir terminar seu projeto de pesquisa. Ele falou sobre a tristeza de ter que se despedir de sua parceira Judy e de todos nós. Ele também falou sobre sua gratidão pela nossa amizade e pela riqueza das aventuras de sua vida. E então ele expressou sua curiosidade, e não medo, sobre o que morrer poderia revelar em relação à sua busca contínua para definir a natureza da consciência. Vince foi um ateu convicto por todo o tempo em que o conheci, cerca de 20 anos, e alguns de nós nos perguntávamos se sua morte iminente suavizaria isso. Mas ele recusou o que via como o falso conforto da religião diante da morte. Em vez disso, Vince parecia ver a morte como um mistério final a ser explorado com temor. Sim, mas também com os olhos abertos, como ele fez em todas as outras aventuras da sua vida. Isso me fez pensar em como outros ateus encaram a questão da morte. Se a religião ajuda as pessoas a lidar com a morte, será que ser não religioso é uma desvantagem? Se os ateus não acreditam na vida após a morte, então o que eles imaginam que acontece quando morremos? Vince era típico ou ele era o guerreiro excepcional que continua ateu mesmo em meio ao perigo? Existe uma quantidade considerável de literatura mostrando que a religião ajuda as pessoas a lidar com a morte, mas quando você analisa esses estudos mais a fundo, a história se torna mais complexa. Um problema é a causalidade. Lembre-se, correlação não é causalidade. Estudos indicam que pessoas religiosas se saem melhor, mas isso não prova que a religião seja a causa. Em muitos estudos, o impacto da religião é indireto, então a religião organizada facilita o apoio social. Ela oferece uma comunidade de pessoas cuidadosas que vão trazer comida para você, levar sua cadeira de rodas até o jardim, segurar sua mão e assim por diante. Agora, isso pode ser porque as religiões incentivam o comportamento altruísta. Elas dizem que você deve ajudar os idosos, os doentes e os que estão morrendo. Talvez porque igrejas, sinagogas e templos sejam comunidades onde as pessoas se conhecem e se importam. Mas o fato é que o fator causal é o apoio social, e não a religião em si. Agora, há alguns estudos que atribuem uma causalidade mais direta à religião, e esses são estudos que focam na religião como um sistema de significado. Isso pode reduzir nossa ansiedade em relação à morte. Uma explicação dominante nessa área de pesquisa é a chamada Teoria do Gerenciamento do Terror, ou TMT, que afirma que a religião, na verdade, nasceu do medo da morte. Então, a TMT assume que a consciência da nossa mortalidade é algo único dos humanos, e que o medo da morte é, na verdade, o que impulsiona a civilização. Assim, os seres humanos constroem sistemas para negar a nossa mortalidade, seja literalmente como a religião tenta fazer, ou simbolicamente criando arte, escrevendo livros ou construindo impérios. Agora, o mecanismo pelo qual a religião reduz a ansiedade, de acordo com a TMT, é claro seus ensinamentos, especificamente a promessa de uma vida após a morte. Você pode pensar na crença no céu no cristianismo, ou no Islã,
ou nos ensinamentos sobre reencarnação no hinduísmo. Todas essas resolvem a perda existencial, certo? A ansiedade de que você não existirá mais, ao postular uma alma imortal que pode continuar vivendo em outro plano, e, portanto, prometendo que você, como um indivíduo único, continuará a existir. Então a lógica faz sentido, certo? Mas quando a TMT é testada empiricamente, obtemos alguns resultados mistos. Por exemplo, uma revisão sistemática de 84 estudos quantitativos encontrou 40 estudos um pouco menos da metade, mostrando uma correlação negativa entre religiosidade e ansiedade diante da morte, o que pareceria confirmar a TMT. O restante dos estudos, um pouco mais da metade, no entanto, mostrou ou uma correlação positiva ou nenhuma relação significativa. Quando a religião realmente reduz o medo da morte, seu impacto benéfico é ainda mais complicado por vários fatores. Então, por exemplo, certos aspectos da vida após a morte, como um Deus irado, podem, na verdade, aumentar o seu medo da morte. A força da convicção também importa. Se as pessoas são fortemente religiosas ou fortemente ateias, elas têm menos ansiedade do que aquelas que estão em cima do muro. Ou seja, a dúvida aumenta a ansiedade. O principal é que a religião ajuda alguns a lidar com a morte, mas isso não prova que não ser religioso seja desvantagem. Isso me leva a um segundo problema na literatura de pesquisa, que é a falta de bons dados sobre ateus. A maioria das pesquisas por aí compara pessoas menos religiosas com pessoas mais religiosas, e as populações das amostras muitas vezes nem incluem ateus. Por último, mas não menos importante, talvez o maior problema seja o viés. Mesmo quando os estudos incluem participantes ateus, eles geralmente não nos dizem muito sobre o que essas pessoas acreditam. A forma como a maioria dos estudos é construída foca na religião como uma crença normativa, em oposição à negação desse padrão pelos ateus. Um bom exemplo disso é uma pergunta de pesquisa. Você acredita que a vida tem um propósito? A maioria dos religiosos responde sim, enquanto ateus respondem não, levando pesquisadores a concluir que pessoas não religiosas veem a vida como sem sentido. Quando você aprofunda mais, percebe que os ateus acreditam que cada indivíduo pode criar uma vida significativa, mesmo que a vida não tenha um propósito inerente. Então, o que precisamos fazer? Precisamos mudar nossas perguntas para focar no que pessoas não religiosas realmente acreditam, certo? Como elas, quando chegam aos seus últimos anos, conceituam a morte? O que isso significa para elas? Muitos presumem que ateus acreditam na ciência, o que é verdade para muitos. Mas a ciência, como a religião, permite várias interpretações. Quais são essas interpretações e suas implicações para a compreensão da morte por alguém? Para chegar a essas questões, é preciso conversar e deixar as pessoas responderem como quiserem. Minha pesquisa sobre pessoas não religiosas utilizou métodos qualitativos. Isso significa que entrevistamos as pessoas sobre suas experiências, fazendo perguntas abertas em vez de perguntas fechadas de sim ou não. Perguntas que tendem a produzir respostas narrativas mais longas. Depois, analisamos os dados para encontrar padrões nessas narrativas. Esse processo pode demorar mais que uma pesquisa por questionário, mas ajuda a superar problemas como subamostragem e viés já mencionados. Então, para o estudo sobre o qual vou falar, foquei em idosos não religiosos, pessoas com mais de 65 anos ou enfrentando uma doença terminal. Muitas vezes ambos, e para começar, realizei entrevistas em todos os Estados Unidos. Sem surpresa, a maioria deles não acredita em uma vida após a morte. As pessoas adotam a visão científica de que a vida termina quando o cérebro morre, não quando o coração ou a respiração param. Basicamente, a ideia de que não podemos sobreviver à morte cerebral porque nossa consciência de existência depende de ter um cérebro vivo, certo? Se é o meu cérebro que me permite ter autoconsciência, então, uma vez que meu cérebro está morto, não pode haver vida após a morte. Pelo menos não em nenhum sentido que importe, certo? Porque eu não saberia disso. Então, se não existe vida após a morte, o que você imagina que acontece quando morre? Bem, quando fiz essa pergunta, encontrei mais variações. Havia 3 padrões narrativos que se destacaram. O primeiro descrevia a morte como as luzes se apagando permanentemente. Então, as pessoas com quem conversei imaginavam que a morte seria como anestesia, um apagão total. E elas contrastavam isso com o sono, porque não podemos ter sonhos ou pensamentos sem um cérebro. Frequentemente, elas faziam referência à biologia ou à anatomia.
e também a experiência que tiveram com cirurgias no hospital. Então, nesse padrão narrativo, as entrevistadas enfatizavam a finalidade da morte e como essa finalidade é a única maneira lógica e racional de pensar sobre a morte. Um segundo padrão articulava a morte como uma espécie de reciclagem. Isso acontecia quando as entrevistadas associavam a morte à natureza e ao ciclo das estações. Então, nesse padrão narrativo, a nossa mortalidade era vista como uma espécie de lembrete do nosso parentesco com outras formas de vida. Um lembrete de que toda a vida é transitória e interdependente. Então, a ideia nessas narrativas era que, embora a nossa existência individual termine, existe um senso de continuidade em nossos corpos, alimentando a Terra e nossas energias, de alguma forma nos fundindo com o universo. Ao conversar com pessoas desse padrão narrativo, notei muitas metáforas de jardinagem e referências às estrelas. As pessoas falavam sobre espalhar suas cinzas em um lugar específico que amam, criando assim um senso de conexão com a natureza. Essa visão da morte como reciclagem promete alguma forma de continuidade, ao mesmo tempo em que aceita a morte como o fim da existência individual. Um terceiro padrão articulava a morte como algo desconhecido, muitas vezes combinado com uma curiosidade genuína sobre o que isso poderia trazer. Então, as pessoas com esse padrão narrativo faziam muitas perguntas, frequentemente ponderavam sobre o que fazemos ou não fazemos ou não podemos saber. As pessoas entrevistadas disseram que sentiam que os esforços humanos para explicar a morte, seja pela religião ou pela ciência, são limitados porque a experiência é algo que não pode ser testado empiricamente. Elas concluíram, assim como meu amigo Vinícius, que você simplesmente tem que esperar para ver. Então, voltando à pergunta original, como é encarar a morte sem religião? Existem várias lições aqui. Primeiro, a diversidade. Pessoas não religiosas imaginam a morte de maneiras diferentes. Os 3 padrões que eu descrevi são apenas 3 deles. Pode haver mais. Morte como apagar das luzes, morte como fusão com a natureza, morte como mistério. Todas essas são formas distintas de entender a morte. Um segundo ponto importante é que a morte constitui o fim do eu. Um tema comum em todas essas narrativas era que a morte sinaliza o fim de mim como um indivíduo único. Como eu mencionei, nem todas as pessoas não religiosas veem a morte como um fim definitivo, certo? Nós temos a narrativa da reciclagem, que sugere que pode haver alguma continuidade ao se fundir com a natureza ou o universo, mas reciclagem é diferente de ter uma alma eterna, porque o eu não persiste. Então, há pedaços de você que podem continuar como parte de algo maior, como sua pilha de compostagem, mas você não tem existência consciente. Isso é difícil, e sim, mas é importante. Isso me leva à última lição, que é a aceitação da morte. As pessoas com quem conversei, as pessoas não religiosas, viam a morte como algo que você precisa aceitar e consideravam isso um componente necessário da identidade não religiosa delas. Elas descreveram a aceitação da morte como tanto um fardo quanto uma bênção, que precisamos abrir mão das falsas promessas da religião em troca da promessa de viver esta vida plenamente e com integridade. E devo dizer aqui que muitas das pessoas com quem conversei falaram sobre a dificuldade de aceitar a morte como o fim. Elas reconheceram o medo e a ansiedade. Algumas delas disseram que gostariam de poder acreditar em uma alma que sobrevive ao corpo, e mesmo assim não conseguiam aceitar essas crenças porque as viam como irracionais. A religião, segundo elas, era uma invenção para confortar as pessoas. Elas sentiam que não acreditar nesse tipo de ilusão é o preço que temos que pagar por sermos não religiosas. Algumas entrevistadas relataram ter alcançado paz diante da morte iminente. Na época em que as entrevistei, havia outras que ainda não tinham chegado a esse ponto, mas todas achavam importante aceitar a morte como um marco. A morte é o fim da nossa existência consciente. Então, a não religiosidade pode, no fim das contas, trazer um benefício psicológico à medida que nos aproximamos do fim da vida,
que é a disposição de encarar e lidar com nossos sentimentos e ansiedades em relação à morte. Se quiser apoiar a criação de mais vídeos assim, doe para o canal na nossa página do Patreon. Você terá acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal, além de entrar no nosso servidor no Discord para participar de debates com a comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo